Olá, seja bem-vindo a Entreter e Conhecer. Eu sou o André Gussi e hoje nós veremos 5 pontos que Keizeiju, ou Parasite, nos ajudam a refletir sobre o que é viver humanamente. Aí você deve estar pensando, isso é muito fácil, basta ser humano para viver humanamente. Sim e não. Calma que no vídeo de hoje nós veremos esses aspectos e como essa série de anime e mangá nos ajudam a refletir sobre tal ponto. Como eu já disse no vídeo também relacionando com Parasite, 3 aspectos que diferenciam o ser humano dos demais animais da natureza, que é basicamente a capacidade de produzir, criar e se comunicar, esse é um aspecto fundamental do ser humano, isso diferenciando a forma de vida da nossa espécie das demais, e esse fator que garante a nossa prevalência, a nossa dominação do sistema ecológico que a gente vive. Só que viver humanamente vai muito além disso. Primeiro, porque não existe uma fórmula mágica de como agir socialmente, como as culturas devem se organizar. Pega aí os vários exemplos de culturas diferentes que nós temos aí no mundo. Vamos traçar aqui as diferenças ocidentais do mundo que a gente vive aqui no Brasil para as orientais, ali para o lado da China, do Japão. Existem muitas diferenças. E se você pegar dentro aqui do mundo ocidental, tem muita ramificação. Nós vemos aqui no Brasil de uma forma que é diferente, por exemplo, da Bolívia, que tem uma outra forma de pensar e viver na Alemanha, nos Estados Unidos e assim vai. O mesmo acontece lá no Oriente. China, Japão, tem formas e culturas muito diferentes, assim como Coreia, Índia e assim vai. Note que existem várias formas de viver humanamente. Não existe uma correta ou uma errada, e sim várias possibilidades. Aqui cabe um parênteses para usarmos o quadro de Salvador Dalí, a criança geopolítica observando o nascimento do novo homem. É um nome meio complexo, né? Mas enfim, nesse quadro você pode perceber aqui que a Terra está no formato de ovo e tem um ser saindo ali e tem a criança observando. Note que esse ser está nascendo dos Estados Unidos e ele está colocando ali a mão na Europa e deformando. Quando Dalí pintou esse quadro em 43, nós estávamos na Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos estavam entrando no conflito, mudando toda a lógica dessa guerra. E o Dalí teve essa sacada de notar, de perceber que os Estados Unidos viria a dominar o mundo depois dessa guerra. E aqui, para concluir essa ideia, viver humanamente é ter uma pluralidade de formas e jeitos de viver. Agora, vamos para o segundo aspecto, que é a questão da razão. Muitos dizem que o ser humano é um ser racional, e isso tende a alguns pensarem que nós vivemos 100% baseado na razão. Em Keizeiju deixa essa reflexão muito latente. Porque os parasitas, eles sim, são seres 100% racionais, egoístas, que só pensam na sua sobrevivência. Enquanto os seres humanos, principalmente acompanhado pelo protagonista Shinichi, ou Shinji, depende de se você está lendo ou assistindo, vai nos trazer esse choque. Porque em muitos momentos o parasita prioriza na razão, na sobrevivência, mesmo que isso implique a morte de várias pessoas. E o Shinji, ele fala que ele não deixa certas circunstâncias acontecerem, porque ali pessoas podem morrer, ele sabe o que está acontecendo, gerando um embate. E o Migi fala, não entendo você, nós temos que priorizar a nossa sobrevivência. E o Shinji fala que não é bem assim, nós vivemos socialmente, temos os outros. A partir do momento que nós sabemos o que está acontecendo, temos que tomar algumas atitudes. Uma passagem que deixa esse ponto muito bem expresso é na escola, quando o A vai invadir a escola para matar o Shinji para acabar com a ameaça, fazendo a carnificina. E o Migi fala, vamos sair por aqui que é mais fácil da gente se camuflar e não sofrer grandes represálias. E o Shinji fala que não, que os únicos que sabem o que está acontecendo e que podem freá-lo são os dois, a mãozinha direita junto do nosso protagonista. E eles vão enfrentar o A. Isso forçando o Migi a pensar numa estratégia de batalha, usando essa questão do 100% racional contra os parasitas. O parasita lá, o Ali, vai pensar, o Shinji é fraco, ele não vai querer entrar na batalha. Então, eles quebram essa lógica. O Shinji vai aproximando aos poucos e com uma arma acaba perfurando o nosso inimigo, ou quer dizer, o inimigo deles, né? E o legal é que no decorrer da série,
o Miji vai tentando entender cada vez mais a forma do Shinji e o ser humano viver. E ele vai cada vez mais se tornando um ser menos egoísta. Não larga a essência dele, mas ele vai pensando mais socialmente. Ele fala, ó, se você tem isso com a sua espécie, eu também tenho que ter com a minha. Eles começam a ter esses embates. E ao mesmo ponto que o Shinji, ele também vai trocando a sua personalidade, ele vai se tornando algo mais egoísta, mais maduro, sei lá. Mas você nota, é claro, essa mudança dos dois lados dos personagens, tem essa sinergia. E o terceiro ponto que eu quero trazer aqui é o ser humano, para viver humanamente, da mesma forma como ele constrói, como nós vimos lá no primeiro aspecto e no vídeo anterior, ele também destrói. Em Parasite, tem vários momentos que nos faz refletir sobre isso, uma vez que nossa dupla de protagonistas, a mãozinha direita e o Shinji, eles debatem sobre o que é um demônio que está devastando e tudo mais. E o Migi fala, olha, segundo a definição de demônio, o ser humano está muito mais próximo disso que qualquer outro, porque ele destrói, polui, acaba com o meio ambiente, meio que sendo um câncer para o planeta. Ou seja, ao mesmo tempo que nós construímos todo esse aparato para a gente viver, com tecnologia, conforto e tudo mais, nós destruímos, nós acabamos com o meio ambiente. Isso basta ver cada vez mais o índice de poluição, seja do ar, da água, da terra, ou a quebra da camada de ozônio, aquecimento global e entre outros fatores. O mal que nós estamos fazendo para o nosso planeta. Só que o próprio autor, numa sessão de perguntas e respostas, ele fala que isso é parte da vida, uma vez que o ser humano faz parte da natureza. E se a natureza permite que isso aconteça, nós apenas estamos fazendo. Porém, se isso vai fazer bem ou mal para o nosso planeta ou para nós, aí já é outra questão. Isso cabe mais à questão da consciência e da percepção. E que Parasite nos faz refletir sobre isso. E é incrível o como tem gente que nega o aquecimento global, a poluição e tudo mais, esses efeitos nocivos que o ser humano traz para a natureza. E um quarto ponto que eu quero trazer aqui, para nós refletirmos o que é viver humanamente, é o dilema das escolhas. Nós, seres humanos, somos livres ou estamos fadados a um destino? E, mais uma vez, em Kiseiju nos traz essa reflexão. Sendo que, para os parasitas, quando o Miji fala, nós não temos escolhas, não temos a liberdade de pensar, eu simplesmente sigo o meu instinto. Uma vez, quando eu saí lá daquele casulinho e entrei no corpo, veio uma mensagem, domine o cérebro, e eu dominei. Na verdade, o Miji ficou na mão direita, né? Mas enfim, segundo ele não tem liberdade, ele apenas segue instinto. E aqui nós podemos trazer um filósofo chamado Spinoza, que trabalha justamente essa questão, no qual ele diz que o livre-arbítrio não existe. Nós somos seres que seguimos nossos instintos e muitas vezes a gente pensa que está sendo livre, mas na verdade somos presos aos nossos corpos, às nossas sensações. Não existindo liberdade, você está fadado pelo aquilo que seu corpo e sua mente deseja. Você não tem como sair desse ciclo. Por isso que em muitos momentos da série, o Miji, inspirado nessa ideia, fala, ó, nós não temos escolhas, nós temos que sobreviver. Essa é a nossa única função como ser, como espécie. Sobreviver e também procriar. Já o Shinji mostra que não, que nós sim temos escolhas, que nós podemos decidir fazer, principalmente no tocante do que é certo e errado. E aqui eu trago um outro filósofo, Jean-Paul Sartre, que fala que nós somos seres fadados à escolha. Viver humanamente é você escolher, e as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia vai moldando o nosso destino. Então, se você quer mudar alguma coisa na sua vida, tome escolhas mais assertivas. Não adianta você querer ter resultados diferentes agindo da mesma forma. Eu posso trazer um exemplo aqui para ilustrar o embate final lá no fim da série, uma vez que o Shinji e o Miji vão tentar enfrentar o Goto. Não conseguem, principalmente a parte que o Shinji perde o braço direito, que o Migi fica lá naquele monstrão, e o Shinji foge. Ele acaba sendo abrigado e tal, e ele tem a escolha de viver daquele jeito, refugiado, sem o braço direito dele, ou de bolar uma estratégia e enfrentar o Goto e salvar a humanidade.
por maior que fossem as probabilidades dele morrer e não conseguir resolver o problema da humanidade, ele vai em frente, ele bola uma estratégia e tenta salvar o dia. Uma vez que ele pensa, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe que as escolhas dele podem gerar uma carnificina. E se ele não enfrentasse o chefão lá, ele ficaria assolado o resto da sua vida com isso. E ele bola uma estratégia e vai para cima do monstrão. E o quinto e último ponto que eu quero trazer aqui é a questão da contradição. O ser humano é um ser totalmente contraditório. Nós não somos 100% certinhos e sistemáticos. E, em Parasite, isso vem à tona em vários momentos da história. Como, por exemplo, ele é apaixonado pela menina. Só que ele não tem coragem, ele fica com medo. E o Miji fala, meu, não entendo, você gosta dela, você quer fazer as coisas com ela, e por que você não vai? E ele não vai por medo. Às vezes pode ser até um pouco contraditório isso daí chocando o Miji. Nós podemos sair um pouquinho do universo de Kiseiju e olhar a nossa sociedade. Nós temos contradições em todos os níveis, seja de desigualdade social ou mesmo as contradições internas que nós temos. Tem vários momentos que você deseja algo, ao mesmo tempo não quer. E essa que é uma das grandes questões de viver humanamente. Saber lidar com essas contradições. E o melhor, conseguir superar tais situações. Em Kiseiju vai trazendo vários pontos para nos refletir. Daí eu pergunto, você se considera um ser contraditório? Ora pensa uma coisa, outrora pensa outra? A sua vida, você consegue enxergar várias contradições, reforçando esse ponto aqui do vídeo e também de Parasite? Compartilhe conosco aqui nos comentários. Então fica assim. E aí, conseguiu refletir esses 5 pontos de como é viver humanamente e como Kiseiju nos ajudam a pensar sobre isso? E para fechar o vídeo, caso você queira aprimorar suas técnicas de desenho, deixarei aqui no link das descrições um curso de desenho que vai te ajudar a desenhar de uma forma muito simples e eficaz, te fazendo pensar o desenho de uma forma totalmente diferente. Eu estou fazendo e mudou a minha percepção. Eu consegui evoluir muito em pouco tempo de curso. Fica a dica. Qualquer dúvida é só me chamar no direct lá no Instagram, hein? E por último, queria agradecer a Lilian na ajuda e estrutura que ela dá com o canal como um todo, a Wesley, que está dando uma força na edição de alguns vídeos, inclusive desse daqui. Valeu, Wesley! E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima! Um desses 2 vídeos aqui, hein? Falou!